paz do Senhor, minhas princesas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu tô bem sem jeito pra fazer isso, não sei como que faz também, um pouco estranho, mas estamos aqui, né? Glória a Deus. Esse primeiro vídeo, eu tava pensando no que fazer. E eu pensei em apenas gravar um vídeo falando: oi, tudo bem? Esse é o meu canal no YouTube, vou começar a fazer vídeo e é nóis. Só que há um propósito para todas as coisas. E eu achei por bem, né, começar falando desse propósito, do porquê que eu tô fazendo isso, do porquê estamos começando por aqui, nessa área, fazendo isso, enfim. Vamos lá. Tô com a minha Bíblia aqui. E lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, vai falar a respeito sobre o chamado de Abraão. E no versículo 1 ao 3, fala assim. E o 4 também, a gente vai iniciar com o 4 também. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o começo do 4 fala assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Amém? Já vocês vão entender o porquê dessa palavra, dessa mensagem. Mas diante de alguns projetos nas nossas vidas, né, diante de alguns sonhos, de alguma coisa que a gente ali tem e quer fazer, muitas vezes a gente se questiona muito. E eu acredito que quase sempre, né, a gente se questiona muito. A gente se questiona se é realmente isso, se é isso mesmo que é pra gente fazer, né? Diante de alguns projetos, às vezes a gente tem medo, tem vergonha, se sente intimidado, às vezes se sente que é uma coisa que você não vai conseguir fazer, é uma coisa que, como que eu posso dizer, inalcançável. Às vezes a gente pensa que algumas coisas nas nossas vidas são inalcançáveis pra nós. A gente acredita e por ver coisas acontecendo na vida de outras pessoas, às vezes a gente pensa que alguma coisa, né, aquele algo que nós temos no nosso coração é inalcançável para nós. A gente fica feliz e a gente acredita e a gente torce pelo nosso próximo, mas quando se diz respeito a nós vermos a nossa realidade, a nossa vida, as nossas impossibilidades, a gente pensa que aquilo é inalcançável para nós. E diante desses projetos, desses sonhos, desses planos, nós nos questionamos muito. Será se a gente vai dar conta? Será se a gente é capaz? A gente acaba duvidando um pouco de nós mesmos, da nossa capacidade, daquilo que nós conseguimos fazer. A gente não tem coragem, a gente se sente envergonhado, tímido. Geralmente isso acontece com a gente, né? A gente tem muita vergonha. A vergonha, ela faz parte da vida de muitas pessoas por um certo tempo, porque quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente entende que ela pode até existir nas nossas vidas, mas que ela não vai comandar as nossas vidas, que a nossa vida ela não vai ser decidida conforme a nossa vergonha ou embasada na nossa vergonha, e que ela não tem poder para decidir aquilo que nós iremos viver, daquilo que nós iremos seguir nas nossas vidas. E o que o Senhor ele tem me ensinado muito, muito mesmo, nesses últimos dias, nesses últimos anos, é ter coragem. O Senhor tem me ensinado a andar, a seguir, a romper o medo, a vergonha, a timidez. Tem me ensinado a caminhar, a dar o primeiro passo, a principalmente confiar nele.
Porque a partir do momento que a gente decide romper com a nossa vergonha, com a nossa timidez, a gente não faz isso por nós mesmos, mas confiando no Senhor. É o Senhor quem nos dá essa confiança. E o Senhor tem me ensinado muito isso nesses últimos tempos, a romper a minha vergonha, e Ele tem me dado muita coragem, que até eu tenho me surpreendido comigo mesma. E depois de tardar muitas coisas na minha vida, por vergonha, por medo, depois de tardar muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos na minha vida por causa de medo, por não confiar plenamente no Senhor, com a ajuda de Deus, né, eu comecei a ter coragem para dar o primeiro passo. E eu comecei a aceitar o convite de Deus. Então o Senhor, Ele tem me dado uma coragem extraordinária. E eu tenho aceitado e aproveitado as oportunidades e aceitado o convite do Senhor, porque foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Lhe fez um convite para que Abraão caminhasse com Deus e vivesse as promessas do Senhor, coisas grandes. Deus chamou Abraão para viver coisas grandes e firmes, que ele ainda não sabia, porque o Senhor lhe revelou uma parte daquilo que Abraão iria viver, uma parte da promessa o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele que faria dele uma grande nação, mas ele não contou tudo aquilo que Abraão iria viver. Se Abraão quisesse descobrir, ele teria que decidir caminhar com o Senhor e realmente sair e ir obedecer a Deus, ir para a terra onde o Senhor iria mostrar. Por isso que eu digo que Abraão não sabia de tudo. Deus não revelou tudo para Abraão, ele revelou uma parte. Deus abriu a mente de Abraão para aquilo que ele poderia fazer, para a grande nação que Deus poderia formar a partir de Abraão, né, da sua descendência. Mas para isso ele precisaria se decidir, caminhar com ele, tomar uma decisão de confiança ou ficar e seguir a vida dele do seu jeito. E a respeito de muita coisa hoje na minha vida, eu tenho me sentido assim, como se Deus ele estivesse falando a mesma coisa pra mim, não anunciando tudo aquilo que ele vai fazer, porque ele não fala tudo, ele não revela tudo. Mas o Senhor tem revelado ao meu coração algumas coisas que assim não dá pra explicar, né? Mas uma parte daquilo que o Senhor ele pode fazer na minha vida. Basta eu aceitar o convite dele para caminhar com ele e confiar nele e viver os milagres dele. Eu tenho sentido muito forte no meu coração isso, essa palavra do Senhor. Vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Flávia, vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Flávia, confia em mim que eu vou fazer alguma coisa que eu ainda vou te mostrar. É algo grande, é algo firme que eu ainda não sei, mas que vai ser algo muito maravilhoso. E eu tenho sentido isso no meu coração e eu sei que Deus ele fala conosco dessa forma também. Não é só de maneira audível, eu não sei nem se essa palavra existe, mas de maneira que a gente possa escutar assim como eu tô falando e vocês me escutam. Mas o Senhor, a Bíblia fala que do Senhor é o querer. Ou seja, aquilo que está dentro de nós, a vontade, alguns sonhos, projetos, eles não são propriamente nossos, né? Mas eles são do Senhor. E é Ele quem coloca alguns propósitos no nosso coração, algumas vontades, alguns sonhos. E eu creio muito nessa palavra. E a Bíblia ainda fala que também do Senhor é o efetuar. Então, é dele o propósito, a vontade, mas também é ele quem cumpre. Sobre ele está o poder de cumprir aqui a vontade e o sonho, o projeto que ele coloca no nosso coração. Por isso que a palavra fala que é dele, por ele e para ele. Todas as coisas são do Senhor. Então eu creio nisso e o sentimento que eu tenho é exatamente esse. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E o que basta é a gente confiar. É a gente confiar em Deus. Saber que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável e ele sempre tem os melhores planos para nós. Então, o que isso tem a ver com o vídeo, tem a ver com o canal, tem a ver com o YouTube, tem a ver... O que tem a ver uma coisa com a outra? Estar aqui
no YouTube, né, fazer isso é algo que há muito tempo já eu quero fazer, assim como também tem um projeto que eu iniciei há pouco tempo, acho que foi esse ano ainda, mas que já há muito tempo eu também quero fazer, mas que por falta de coragem, por medo, eu não fiz, eu não iniciei, eu não tomei esse primeiro passo. E aí conforme o Senhor tem me dado coragem, eu tenho me aventurado e seguido, confiando em Deus mesmo e em mais nada. Então, o propósito do canal faz parte dessa palavra do eu ainda vou te mostrar. O propósito de estar aqui entra dentro dessa palavra, da terra que eu ainda te mostrarei. E eu sinto uma confiança muito forte no meu coração. E eu acredito que quando Deus coloca uma confiança muito forte no nosso coração, nós devemos, apenas acreditar e confiar nele. Apesar de qualquer coisa que esteja ao nosso redor, qualquer situação, ou até nós mesmos, Às vezes a gente tenta se burlar com algum pensamento, enfim, mas nós devemos confiar no Senhor e naquilo que Ele coloca dentro do nosso coração, os propósitos que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Eu sei que futuramente o Senhor vai me revelar de maneira mais clara quando for o tempo certo, se esse realmente for o propósito, se essa realmente for a vontade do Senhor para que eu permaneça aqui com esse projeto. O Senhor vai confirmar lá na frente. Eu tenho uma certeza no meu coração. Em algum momento, Ele vai me revelar o propósito de maneira detalhada do porquê de todas as coisas. O porquê de ter coisas aqui dentro do meu coração que eu já pedi, já orei, para que se realmente não fosse da vontade dele, se não fosse um projeto que fosse da vontade dele, se não fosse uma coisa que ele quisesse que acontecesse, sabe? Se não fosse da vontade de Deus, se esse projeto não fosse da vontade de Deus, que ele retirasse isso do meu coração, se fosse uma coisa só por vaidade, ou se fosse uma coisa só por capricho meu, só por mim mesma, sabe? Se não fosse uma coisa sem propósito. Eu orei para que o Senhor tirasse isso do meu coração e orei bastante. Orei por algumas vezes, mas se é uma coisa que tá muito forte aqui dentro e que não sai e que eu consigo enxergar coisas lá na frente, se o Senhor, Ele me abriu a visão para enxergar isso e muitas outras coisas, eu acredito que é porque o Senhor tem um propósito. E como tudo é lapidado, eu sei que o Senhor, Ele vai lapidar cada coisa para que tudo fique conforme a vontade dEle. Mas, Flávia, o que vai se tratar esse canal no YouTube? Lá no meu Instagram, inclusive eu vou deixar aqui o arroba, vão lá e sigam. Lá no meu Instagram tem uma frase que eu escolhi pra descrever aquilo que eu vou fazer ou o propósito. E lá no meu Instagram tem uma frase que fala assim: testemunhando dos milagres que o Senhor me fará viver. E a mesma frase que tem lá vai ser a mesma frase que eu vou deixar aqui. E através desse canal eu também vou testemunhar os milagres que o Senhor vai me fazer viver. O Senhor, Ele nos faz viver milagres todos os dias. E o Senhor já tem sido muito misericordioso e bondoso comigo, para minha família também. Eu tenho testemunhado da bondade dele sobre a minha vida. E eu só continuarei fazendo isso através do YouTube. Então é isso, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, avisem aí pros amigos de vocês que tem um novo canal, para que eles assistam. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.